Todo movimento revolucionário na história, é a elite que faz, não é gente simples. Eles dizem que a gente simples tem aquela aura de democracia, o povo que se levantou e tal, mas nada. É sempre uma elite descontente e que aí sai ganhando com a mudança de regime. Marques era elitista, nunca visitou uma fábrica, nunca soube o que é trabalhar. Ele é a contradição do que ele defendeu. Por que o Brasil nunca decola? Essa é a pergunta que eu faço ao Marcelo Andrade, professor de História há mais de 25 anos. O Brasil é igual uma boia no alto mar. Então nunca decola, mas também não afunda. Porque o Brasil é muito grande, então não tem como quebrar. Tem muita coisa que o Brasil produz que o mundo precisa. Mas também como o Brasil não faz reforma, também não tem como decolar. Então fica uma boia. Infelizmente, porque o Brasil não estimula o empreendedorismo, tem uma carga tributária muito alta, é um país muito burocrático, ainda tem o Estado nas nossas costas muito forte. Então é por isso que o Brasil não cresce. Neste episódio, ele explica por que o Brasil parece preso em um ciclo infinito. Volta à ruptura de 1889. Mostra como o Estado foi se tornando cada vez mais pesado ao longo do tempo e como decisões tomadas décadas atrás ainda impactam diretamente o país hoje. A mentalidade do Brasil hoje é a mentalidade de Getúlio Vargas. Burocrática, centralizadora, dirigista, estatizante, aquele Estado pesado que te suga, que não te deixa trabalhar. É a mentalidade do Getúlio Vargas. Quase 100 anos repetindo os mesmos erros. Marcelo conecta história, economia e poder para explicar por que o Brasil cresce, recua e nunca sustenta o avanço. E o que isso revela sobre o nosso futuro. Hoje vive-se uma divisão de esquerda e direita ridícula, na minha opinião. Coloca-se muito a culpa em 64 na mão da direita. Qual que é a verdade e qual que é a mentira que a gente escuta por aí? Marcelo, por que o Brasil nunca decola? Boa pergunta. Acho que o motor do Brasil tá com problema. E as asas também, né? Por onde a gente começa a contar esse problema? Quanto a gente precisa voltar para entender o que a gente vive hoje? Tem que começar com 1889, com a República. É, né? É. Então, na época do Império, o Brasil ele era como uma nação desenvolvida, né? Então, ele tinha uma boa armada, tinha telégrafo, tinha o projeto ferroviário estava nascendo, já estava no início de construção de ferrovias. Dom Pedro II era tido como um dos maiores homens do mundo, do ponto de vista de um dos maiores estadistas, né? Ele era monarca, mas era visto dessa forma. Então ele foi muito prestigiado em vários eventos, como exposição nos Estados Unidos, que até votaram nele nos Estados Unidos para eleição para presidente, né? Votaram nele? Votaram, para ver como ele era prestigiado. E aí, de repente, todo um projeto de nação, né, que estava se organizando, estava crescendo, foi abortado em 1889, naquele fatídico dia 15 de novembro. Qual que era a intenção? Porque dizem que a intenção era que os portugueses roubaram o Brasil e saquearam a pátria, que eles têm uma dívida histórica com a gente. Qual que é a verdade disso? Qual que era a intenção? Isso daí é uma farsa histórica, né? Porque o Brasil fazia parte de Portugal, né? Assim como o Pará faz parte do Brasil. Por que eu usei o Pará? Porque agora eu vou chegar no ponto. Vamos supor que amanhã o Pará do Pará é que se extraem as principais minas de ferro do Brasil. Tem a estrada de ferro Carajás, né, que leva até o porto lá do Maranhão e é exportado. Vamos supor que daqui a uns anos o Pará fica independente do Brasil e diz que o Brasil roubou todo o minério de ferro deles. Eles têm razão ou não? Faz menor sentido. Faz menor sentido. Então, a mesma coisa do ouro. Foi descoberto o ouro no Brasil, que era uma província portuguesa. Como se descobrisse no Algarve, ou se descobrisse em Goa, na Índia, ou em Angola, na África. Fazia parte do Império Português. Então não faz o menor sentido. O Brasil era parte de um todo. Aliás, isso já começa um problema histórico. A história do Brasil deveria ser contada dentro desse contexto até 1822, onde tem a bifurcação. Aí depois de lá, sim, que você estuda o Brasil independente, o Brasil autônomo, não. A história como eu contado do Brasil parece que só teve o Brasil de 1500 para cá, não. O enfoque é completamente errado. Os heróis e grandes figuras de português também são nossos. O Vasco da Gama é tanto herói para Portugal como para nós. Você conta que existiam projetos ali para desenvolvimento. Quão importante era esse projeto para de fato desenvolver um estado ou um braço ali de Portugal? Era real isso? Não, mas em que momento? Antes de 1822. Não, antes de 1880. Antes de 1822. Então, aí foi desenhado até a vinda da família real para o Brasil. O Brasil nunca foi tratado como colônia, essa que é a verdade. Não né? foi. Não foi. Inclusive o termo colônia, como é usado hoje, foi um termo do século XIX, né? Popularizado por um francês chamado Leroy Beaulieu. Então, não tem sentido você pegar um termo de século XIX e aplicar para o passado. Não faz o menor sentido. Mesmo porque o termo colônia, quando era usado no Brasil, século XVI, XVII, XVIII, era usado na origem do sentido latino do termo, que era quase sinônimo de povoamento.
né? Então, os romanos, quando queriam dizer vamos montar uma colônia, que eles vão montar uma nova povoação. Então era nisso, colônia era sinônimo de povoamento, não era sendo sentido de explorar e tal e tal. Os mesmos direitos que valiam para Portugal valiam para o Brasil, era o mesmo direito, as ordenações filipinas, famosas, né? O Brasil começou com as ordenações afonsinas, depois manuelinas, depois filipinas. O mesmo direito que vigorava em Portugal, vigorava no Brasil, não havia uma desigualdade jurídica nisso. O tratamento dado igual a quem nascia em Portugal e quem nascia no Brasil era igual, tanto é que aqui no Brasil os brasileiros eram tratados de portugueses do além-mar. Ah, é? Do além-mar. Então, por exemplo, quando o Brasil enviou os deputados para a famigeradas cortes lá de Portugal em 1821, eles foram saudados como portugueses do além-mar. Então era como um estado, como uma província, né? Chegou a ter o nome de estado do Brasil, chegou a ter administração provincial. Agora, isso até a vinda da família real. Quando a família real veio aqui, o mundo já tinha mudado por causa da Revolução Francesa, a ascensão do Napoleão, e o Dom João VI fez muito bem em tirar a família real de Portugal e trazer para cá. Em 1808 eles chegaram, então houve uma reestruturação das visões do Império Português. O Rio de Janeiro se tornou a capital do Império Português, e aí ele concebeu então a figura do Reino Unido, né? Porque não teria sentido no Império Português estar com a capital fora de suposta, ou melhor, o que eu quero dizer com isso? Que a capital histórica de Portugal era lá no Reino de Portugal. Então ele fez uma elevação da condição do Brasil de província e de estado para reino associado. Então a visão de Dom João VI era manter o Brasil e Portugal unidos. Entendi. E quando você fala de 1822, o que ocorre nesse momento? Na verdade, então, eu sou contra eu tenho um livro sobre isso, né? Eu sou contra até o termo independência, sabe por quê? Por quê? Porque se eles eram unidos, o termo certo é separação, né? Então, por isso que eu dei o nome do título do meu livro de Separação do Brasil. Sentido, faz muito sentido. Independência dá uma coisa de inferioridade jurídica, né? Como não havia inferioridade jurídica do Brasil e com Portugal, e o Brasil já era, Rio de Janeiro era a capital do reino, né? Exemplo de Dom João VI, e o Brasil era então totalmente unido a Portugal nesse sentido que eu dei, então só a única palavra, a palavra mais correta é separação, não é independência. É que ali já havia movimentos inspirados pelos ideais iluministas, né? Ideais independentistas na América Latina que contaminaram a política do Brasil e aí fomentaram, então, esse processo de separação do Brasil em 1822. Como é que chegava isso aqui? Quem que influenciava isso nessa fase? Então, isso já começou no século XVIII, né? Porque o século XVIII viveu na Europa, né, viveu uma revolução das ideias, que é o iluminismo. Então, o iluminismo, gente como Voltaire, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, Rousseau e outros, né? Teve uma grande segunda classe lá que disseminou as ideias da Revolução Francesa para tudo quanto é lado, para universidades, para cafés, para jornais, para todo lado, né? Então, no século XVIII, principalmente na França, que era o grande centro cultural e financeiro do mundo, começou a se pensar novas ideias, mas tudo completamente revolucionárias, de querer reescrever a história, redesenhar a sociedade, uma verdadeira engenharia social. Ora, a elite do Brasil estudava lá no exterior, estudava na Europa. Estudaram em Coimbra, que chegou a ser contaminado por essas ideias via as reformas de Pombal. Estudaram em Montpellier, na França, que era um centro completamente difusor de ideias iluministas, né? Então, essas ideias da Europa acabaram contaminando uma elite que estudava na Europa e essas ideias então chegaram no Brasil. Então, esse movimento chega por quem tinha, de certa forma, poder, ou pelo menos muito acesso a poder, né? Todo movimento revolucionário na história, talvez comportando raríssimas exceções, é a elite que faz, não é gente simples. Eles dizem que a gente sempre tem aquela aura de democracia, o povo que se levantou e tal, mas nada. É sempre uma elite descontente que quer fazer alguma coisa. Foi assim na Revolução Francesa, foi assim na independência da América Latina. Boa parte da classe indígena apoiava a Espanha contra a classe crioula que queria independência da Espanha. Até Marx teve um pouco disso, né? Marx era elitista. Marx era elitista, nunca visitou uma fábrica, nunca soube o que é trabalhar. Ele é a contradição do que ele defendeu, Marx e Engels, né? Engels era multimilionário. Então nunca é feita por um movimento popular, salvo algumas exceções. É sempre uma elite que normalmente adota novas ideias, que resolve pensar diferente, ou que tem novos planos econômicos, ou porque está sendo tolhida nas suas ambições, que então promove. Normalmente é muito comum uma aliança econômica com aliança de ideias, né? Então sempre tem alguém para financiar e que aí sai ganhando com a mudança de regime. E tem sempre as ideias por trás trabalhando, porque no fundo a história da humanidade é entre o bem e o mal, entre boas ideias e más ideias, né? Mas o que eles queriam? Era uma visão mais de expansão econômica, financeira? Tinha um interesse por trás que a gente não entendia? O que era esse idealismo que eles buscavam? Essa filosofia vinda da Revolução Francesa que aterrissa aqui, vindo por essa elite, o que eles queriam? Então, na Inconfidência Mineira nós vemos isso, uma aliança de gente, de intelectuais que queriam uma república, não do Brasil, só de Minas Gerais com uma saída para o mar. E contrabandistas que não queriam pagar imposto.
Então, eles fizeram essa aliança, fizeram o chamado Inconfidência Mineira. Com a independência aqui do Brasil foi movida por ideias, talvez a gente foi principalmente por ideias, né, ideias iluministas ou mais radicais republicanos e os mais moderados que acabaram vencendo os monarquistas que queriam independência, mas preservar a monarquia, por isso que o Brasil não virou republicano. E como é que se dá essa separação nesse momento, então? 1822? Sim. Bom, primeiro o clima do mundo era outro, né? Então essas ideias se infiltraram, aquelas ideias de monarquia foram combatidas, então começaram a se desenvolver novas ideias. Havia o exemplo da Inglaterra, que desde o século XVII havia uma monarquia parlamentarista, que então inspirou vários movimentos, e havia ideias republicanas, né? Então isso aqui virou um caldo aqui no Brasil, de gente querendo manter o status quo, de gente querendo reforma ou mais radical republicana, ou mais moderada numa via monárquica. Tudo isso foi discutido, tudo isso foi colocado na mesa e acabou vencendo, graças em boa parte à estratégia do Dom João VI de manter o filho dele no Brasil, Dom Pedro I. Dom João VI voltou, né? Teve que voltar, mas manteve Dom Pedro I aqui. O Dom Pedro I ficando aqui, deu muita autoridade para a manutenção da monarquia no nosso país. Se Dom Pedro I tivesse voltado, a força do movimento para manter a monarquia no Brasil teria sido enfraquecida totalmente. Legal. E como que segue até aí, para a gente entender o impacto que a gente viveu hoje, politicamente, né? Porque qual que é a sua visão sobre a monarquia, né? Porque hoje eu vejo as pessoas voltando a olhar para isso e falar assim, cara, foi aquele momento ali que a gente perdeu talvez uma das grandes possibilidades que a gente poderia ter tido aqui no Brasil. Como é que você enxerga isso? Mas esse contraste, quando as pessoas comentam, é mais em relação ao segundo reinado, né? Tá. O primeiro reinado com o Dom Pedro I foi muito tumultuado, né? É normal, qualquer processo de independência vai ser tumultuado. Os Estados Unidos foi, qualquer lugar foi, México foi, então qualquer lugar foi. Então houve crise, houve a Guerra da Cisplatina, o Dom Pedro I se tornou impopular, acabou voltando para Portugal, deixando uma regência, deixando o filho dele, que também foi inteligente de deixar o filho aqui, o futuro, né, o futuro imperador Dom Pedro II, ele era uma criança. E aí então teve o período da regência, que também foi um período tumultuado. Aí finalmente o Dom Pedro II assume, então, de fato, o reino em 1840. E ficou durante 49 anos, durou o segundo reinado. Esse confronto que as pessoas estão fazendo. O que era o Brasil nesses 49 anos comparado com hoje? Legal. Esse é o verdadeiro contraste. Aí nós vemos que esse segundo reinado, comparado proporcionalmente ao mundo, óbvio, né? Não tinha tanta tecnologia como hoje. O Brasil estava melhor em relação às nações do que hoje em dia o Brasil está em relação às outras nações. Como é que foi, em termos de crise, o desenvolvimento desses 49 anos? Claro, 49 anos não passaram como um céu azul, né? O principal evento foi a Guerra do Paraguai, né? Que então deu uma grande mudança, porque acabou dando muita força para os militares, que depois iam dar o golpe, aliados com uma certa aristocracia rural aqui de São Paulo, dar o golpe de 1889. Então houve isso já no final mesmo? Não, a Guerra do Paraguai foi na década de 1860, mas teve reflexo 20 anos depois. Uau. Né? E então teve a crise religiosa, teve a questão religiosa, atritos com a Igreja Católica e tal. Mas na área econômica, de progresso, o Brasil estava indo bem. E só eu tenho agora o que dá realmente inveja no segundo reinado, para quem é empreendedor e para quem vê e não gosta desse Estado gigante, não gosta dos tributos, a carga tributária no segundo reinado oscilava entre 10 a 12% do PIB, um terço da carga tributária atual. 10 a 12% do PIB. Do PIB. Hoje é o triplo. E isso refletia para os empresários, para os empreendedores? Não havia essa figura de empreendedor moderno, isso é uma coisa mais moderna, né? Mas a classe rural não pagava muito imposto. Por exemplo, quem fosse profissional liberal, artesão, dono de pequeno comércio, não pagava nada. Não existia isso. Não, pagava nada. O Brasil era um estado alfandegário, né? A receita do império vinha principalmente de taxar importações. Tá. E também uma taxação de exportação de café. Mas para quem vivia em zona urbana, a pessoa não pagava nada de imposto. Não pagava imposto de renda, não pagava imposto sobre propriedade, não tinha algo equivalente a ICMS ou ISS, não existia. Então era uma carga tributária baixíssima. O que tinha de valor no Brasil nessa época? O que dava valor era o café. O café? Isso era o que tinha. Que, aliás, foi o ciclo de riqueza maior da história do Brasil, superior ao ouro, inclusive. Uau. Porque ele durou mais tempo, né? Então ele acabou gerando muita riqueza. O ciclo do ouro, ele foi mais... todo ciclo do ouro é mais agressivo, porque as pessoas ficam mais... querem pegar logo o ouro, né? Então ele acaba durando menos no tempo, e as jazidas, obviamente, uma hora acabam, né? Uma hora do custo de extrair ouro fica muito caro, simplesmente acaba o ouro. Agora o café não, o preço do café ficou sustentando o Brasil durante décadas, né? Então foi um ciclo mais rico da história do Brasil. Desde o final do século XIX até a crise de 1929. Que maravilhoso. E como é que é a transição do Dom Pedro II? Então, o Dom Pedro II, ele tinha vários defeitos, tinha várias qualidades, vários defeitos. Ele tinha se declarado republicano, imagina só, monarca republicano. No final, em 1889, ele já estava doente,
já tinha uns problemas de saúde, né? Então já tinha deixado a princesa Isabel como regente 3 vezes, uma delas ela assinou a Lei Áurea, de 13 de maio de 1888, e aí de repente o que aconteceu? Ideais positivistas, né, que marcam o Brasil até hoje, está na nossa bandeira, Ordem e Progresso, ideias positivistas, né, com ideias que... Positivismo foi desenvolvido por Augusto Conte, só que não foi do nada. O Augusto Conte trabalhou com Saint-Simon, que era socialista. Então nós temos que o positivismo no Augusto Conte tem influência socialista, tem influência da Revolução Francesa e tem influência da mentalidade da Revolução Industrial. Então uma mentalidade reformadora, uma mentalidade de construir uma nova sociedade, né, também. Os velhos ideais de matriz iluminista. Né? Então, a esses ideais positivistas chegaram no Brasil. E, infelizmente, contaminaram os setores do Exército. Notadamente no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, que eram os dois grandes focos do Exército no Brasil. Era o Rio de Janeiro, óbvio, capital, e o Rio Grande do Sul. Por que o Rio Grande do Sul? Por causa dos velhos, eternos problemas com o prata, na guerra com a Argentina, Uruguai, Paraguai e tal. Então, havia um destacamento poderoso lá no sul do Brasil. E o sul do Brasil foi um grande epicentro do positivismo, né, com Júlio de Castilhos e outros, né, que então desenvolveram essas ideias, aplicaram, adaptaram à realidade brasileira, isso aí foi enraizando e entrando no Exército Brasileiro. Em 1889, então, esse golpe de Estado, foi um golpe de Estado, né, que os militares deram, eles estavam carregados com esses ideais positivistas, especialmente uma triste figura chamada Benjamin Constant, que era um positivista fanático. E aí, então eles estavam acreditando que a gente teria o quê? O que eles buscavam ali? Olha, os positivistas também eles têm várias correntes. Tem uns que eram ditadores mesmo, de querer impor até dieta. Teve discussão de dieta no Brasil. O Benjamin Constant era da linha mais radical. Sério, agora nós queremos... Nos Estados Unidos também teve discussões similares. Agora o brasileiro vai ter que comer isso no café da manhã, isso no almoço, isso no jantar. Teve positivistas que pensam assim, né? Meu Deus. Que não pode ter partido político, que tem que ser tudo dirigido por supostos sábios, ou gente que na visão deles seriam os melhores, os mais virtuosos, e impor tudo goela abaixo da população. O Getúlio Vargas tinha bem uma visão positivista. Ele é acusado de fascista, mas na realidade ele era positivista. Então essa linha radical do positivismo não triunfou no Brasil. Triunfou uma linha mais moderada, né? Eles conseguiram colocar na bandeira nacional, mas conseguiram passar esses ideais positivistas mais suaves ali. Né? Esse foi o momento da troca de bandeira? Foi. Sai a bandeira então do Império e entra a bandeira que nós temos atualmente.